Olá, muito boa noite. Eu desejo a você uma excelente noite de sexta-feira. Seja muito bem-vindo a este humilde canal. Eu quero estender a vocês as cordiais boas-vindas. Receba aí o meu mais cordial e sincero abraço. É um imenso prazer ter você aqui presente neste humilde canal. O meu nome é César. Seja bem-vindo. Neste vídeo, eu gostaria de regravar, de falar sobre um assunto que eu já havia mencionado em vídeos anteriores. Então, como no dia que eu estava efetuando a gravação, estava tendo um barulho de uma música, acho que estava tendo festa aqui na rua. Então, acho que o vídeo não ficou legal e o conteúdo não ficou bom. Então, eu achei por bem regravar este vídeo e falar desse assunto novamente, Então, o assunto que eu queria abordar é acerca do Apocalipse de Pedro, O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, acho que no capítulo 3, ele diz que os céus e a terra iriam ser incendiados. Então, o que acontece? Quando isso é lido, sem levar em consideração a linguagem, a cultura hebraica que existe na Bíblia, quando isso é lido segundo o viés da tradição religiosa, o que eles imaginam? Eles imaginam que um dia o globo terrestre e o firmamento serão tomados pelas chamas. Então, ou seja, eles imaginam isso de uma forma literal. Só que a proposta desse vídeo é nós lermos isso que Pedro menciona em sua epístola e vamos considerar a cultura hebraica, a cultura judaica. Haja visto que Pedro, ele fazia parte dessa cultura, ele também estava englobado nessa cultura. Então, quando ele menciona, ele descreve o seu Apocalipse em sua epístola, ele está se valendo da cultura judaica. Tá certo? Então, vamos ao versículo. Você que está aí, eu usarei a Bíblia João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada. Eu estarei usando a Bíblia no decorrer desse vídeo. Então vamos lá. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Vamos aí. Segunda epístola de Pedro, o capítulo 3, vamos considerar o versículo 7. Veja aí a linguagem do apóstolo Pedro. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então você veja bem, o apóstolo Pedro está dizendo que os céus e a terra iriam ser o quê? Destruídos por intermédio do fogo. Agora imagina isso aqui sendo lido segundo o pensamento religioso. Eles imaginam que esses céus e essa terra seria uma referência ao cosmos, ao globo terrestre. Só que tem algo aqui que é importante e que precisa ser mencionado. Primeiro, isso aqui é uma epístola, tá certo? Primeiro, Pedro, ele não está profetizando nada. Haja visto que Pedro ele não é profeta. Então a palavra de Deus ela não vem até Pedro. Isso que Pedro está dizendo
é baseado naquilo que os profetas falavam. Isso nós vamos comprovar neste vídeo isso aqui. Então, esta linguagem a qual Pedro ele está fazendo uso aqui é uma linguagem hebraica, é uma linguagem profética que os profetas usavam. Então aqui Pedro ele não está profetizando aqui nessa carta, ele está se baseando naquilo que os profetas falavam. Ele usa da mesma linguagem. Olha só, vamos continuar nessa mesma epístola. Vamos ler o do versículo 10 em diante. Olha só que interessante. Continuando aqui, né, o seu discurso e descrevendo o seu apocalipse, olha só o que o apóstolo Pedro menciona. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 10 agora. Olha. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então aqui você observa que o apóstolo Pedro ele volta a mencionar que os céus seriam incendiados. Agora, faz sentido interpretarmos isso aqui de forma ao pé da letra, de forma objetiva? Faz sentido? Qual seria o sentido desse céu, se considerarmos que esses céus aqui seria o firmamento, esse firmamento que está sobre as nossas cabeças? Será que um dia esse céu azul ele será tomado pelas chamas? Qual é o sentido disso? Será que o que Pedro ele está falando aqui acerca dos céus que seriam incendiados, né? Será que isso aqui trata-se de uma dissolução cósmica ou trata-se de uma linguagem figurada dos judeus? A que se referem esses céus incendiados? Então é isso que nós vamos desvendar nesse vídeo, né? Vamos desmistificar essa linguagem que o apóstolo Pedro faz uso. Só que para isso, nós devemos recorrer ao Antigo Testamento. E vamos pegar um exemplo em que os profetas fizeram uso dessas linguagens aqui. Porque Pedro, ele vive como judeu, então uma vez ele sendo judeu, ele usa da mesma cultura, ele se vale da mesma cultura. Então, para isso, vamos ao livro do profeta Isaías. Vamos lá no capítulo 34, nós vamos encontrar algo semelhante a isso aqui. Isaías 34. Vamos ler com atenção. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição, e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Agora olha o versículo 4. Todo o exército dos céus se dissolverá,
e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Olha só, gente. Esse, no caso, seria o Apocalipse de Isaías, né? Aqui, o profeta Isaías. Assim como o apóstolo Pedro, em sua epístola, ele está descrevendo um Apocalipse. Ele diz que, o Senhor, a indignação do Senhor está contra todas as nações. Obviamente, né? Todas essas nações aqui não são as nações nos dias de hoje. São as nações nos dias do profeta, nos dias nos quais ele recebeu esse oráculo de Deus e escreveu essa profecia, né? Tá certo? E aí ele diz, ele as destinou à matança. Olha só a linguagem. Ele diz que o exército do céu se dissolverá. A mesma forma que o apóstolo Pedro usa em sua epístola, né? O apóstolo Pedro, ele diz o quê? Que os céus iriam ser o quê? Tomados pelas chamas, né? Os céus e a terra que agora existem estariam reservados para o fogo. O apóstolo Pedro também fala isso. E aqui o profeta Isaías, ele usa uma linguagem semelhante, Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus iriam se enrolar como um pergaminho. Agora vamos continuar a leitura e vamos ver a quem o profeta Isaías ele está se referindo quando ele fala céus, os céus que iriam se dissolver e os céus que iriam se enrolar como um pergaminho. Isso aqui é uma linguagem conotativa, gente. É uma linguagem figurada. Olha só, continuando a leitura, veja aí o versículo 5. Deixa eu ver se eu posiciono aqui. O versículo 5. Olha agora. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei à destruição. Então você consegue perceber que quando o profeta Isaías ele fala que os céus iriam se dissolver e esses céus iriam se enrolar como um pergaminho, isso aqui é uma linguagem figurada? É uma linguagem figurada que aponta para um colapso? O caos que iriam se instalar sobre Edom. Então esses céus que se dissolvem, né? E esses céus que se enrolam como um pergaminho, está se referindo a Edom. Agora, quem era Edom? Edom eram os descendentes de Esaú. Então, esses céus que se enrolam como um pergaminho, né? E esses céus que se incendeiam, esses céus que se dissolvem, não é dissolução cósmica. Isso aqui é apenas uma linguagem figurada. Mas uma linguagem figurada que aponta para uma nação. No caso aqui, a nação que seria alvo da ira de Deus foram os edomitas. Os edomitas que foram subjugados pelos babilônios. Então, o Império Babilônio dominou e massacrou os edomitas, os descendentes de Esaú. Tá certo? Então agora vamos voltar à epístola de Pedro. Agora vejamos a epístola de Pedro novamente. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Olha aí. Também a terra e as suas obras serão atingidas. Olha o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Veja que é a mesma linguagem que o profeta Isaías faz uso. O profeta Isaías disse que os céus, os exércitos dos céus seriam dissolvidos.
Aqui o apóstolo Pedro diz que os céus seriam incendiados. Seriam incendiados e desfeitos. Agora, não seria esses céus uma linguagem figurada, assim como Isaías? Quando o profeta Isaías disse que o exército dos céus iriam se dissolver, nós vimos lá que aquele exército dos céus que iriam se dissolver era uma linguagem que apontava para um caos. Era o caos que iria se instalar em Edom. Ou seja, a nação de Edom, a descendência de Esaú, iria ser extinguida. Então aqui, a linguagem é a mesma. Esses céus que seriam incendiados, que o apóstolo Pedro ele menciona aqui, refere-se a um território. Olha lá o versículo 7, veja aí a linguagem que o apóstolo Pedro usa. Olha lá, ele diz que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Então agora, vamos entender que céus e terra era esse. Porque o apóstolo Pedro fala, né? Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Então, esse agora aqui não se refere aos dias de hoje. Eram os céus e a terra na qual o apóstolo Pedro estava vivendo. Então agora vamos desmistificar, vamos entender se céus e terra se refere a um território. Vamos entender que céus e terra seriam esses, as quais o apóstolo Pedro menciona aqui na sua epístola. Muito bem, né? Então, o apóstolo Pedro, em sua epístola, ele diz que os céus e a terra, os quais ele estava vivendo, aquele céu e aquela terra estavam reservados para o dia do juízo. Então agora, no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, o versículo 17, veja aí. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém. Então aqui, o profeta Isaías, ele diz que Deus criaria novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro fala que os céus e a terra seriam destruídos, e aqui, novos céus e nova terra estariam sendo criados. Mas seria esses céus e essa terra um novo mundo cosmos? Seria então um novo firmamento e um novo globo terrestre? Será que é disso que o profeta ele se refere? Olha só, quando você continua a leitura, olha aí o que ele diz lá. Pois eis que eu crio para Jerusalém. Então esses céus e essa terra é uma referência a Jerusalém. Jerusalém. Essa Jerusalém, ela seria recriada. Mas para que ela fosse recriada, é necessário que se entenda qual era a condição dessa cidade nos dias em que o profeta Isaías está recebendo essa profecia. O que estava acontecendo com Jerusalém? Que situação a cidade de Jerusalém estava nesses dias? Então, no mesmo livro do profeta Isaías, olha o que diz o capítulo 64. Isaías 64, a partir do versículo 10, olha o que diz. As tuas santas cidades tornaram-se
em deserto, Sião em ermo. Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso em que os nossos pais te louvavam foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligiria de sobremaneira? Então aqui o profeta Isaías, ele diz que Jerusalém ela está assolada. Então a condição de Jerusalém nesses dias era o quê? Jerusalém estava destruída. Jerusalém e o templo, tudo foi queimado. Jerusalém estava assolada. Ela estava assolada porque o Império Babilônio, em 586 a.C., invadiu Israel e destruiu Jerusalém. Então, o rei Nabucodonosor devastou a cidade de Jerusalém. E agora, quando nós vamos lá no capítulo 65, veja lá. Quando chegamos no capítulo 65, você vê o profeta profetizando a criação de novos céus e nova terra. Só que esse novos céus, essa nova terra, não se trata de um globo terrestre. Esse novo céus e essa nova terra trata-se de Jerusalém. A Jerusalém que estava assolada pelos babilônios, ela seria reconstruída. Ela teria os seus muros reedificados. Então, os céus e a terra eram estes. Entendeu? Então, céus e terra aqui é Jerusalém. Jerusalém pós-cativeiro babilônico. Então, foi essa mesma Jerusalém que foi reconstruída. Essa mesma Jerusalém é a Jerusalém que o apóstolo Pedro está vivendo. Então, esses céus e terra que foram reconstruídos, que foram criados, eles agora seriam destinados para o dia do juízo. Então, é desse céu e dessa terra que o apóstolo Pedro está falando lá na sua epístola. Porque essa Jerusalém que foi reconstruída depois do cativeiro babilônico, foi a mesma Jerusalém que foi destruída no ano 70. Então agora vamos voltar à epístola de Pedro e agora nós vamos desmistificar. Então agora nós entendemos então que os céus e a terra que foram criados aqui nos dias em que o profeta Isaías ele recebe esse oráculo, essa profecia, é a Jerusalém que foi destruída pelos babilônios. Então essa profecia, ela já se cumpriu. Esses céus e essa terra já foram criados. Eles foram, Jerusalém, ela já foi reconstruída no momento em que o rei Ciro, ele concede a autorização para que os judeus, eles retornem a Jerusalém e reconstruam a cidade e o templo. Então os céus e a terra aqui já foram criados. Então esse mesmo céu e essa mesma terra agora eles estavam reservados para o dia do juízo. Então vamos voltar à epístola de Pedro. Então agora vamos efetuar a leitura, levando em consideração então a cultura judaica. Agora nós entendemos que céus e terra é uma referência lá em Isaías a Jerusalém. Então os céus e a terra que foram criados, referindo-se a Jerusalém, pós-cativeiro babilônico, é o mesmo céu e a terra que Pedro está falando aqui, ó. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, esses céus e essa terra é o mesmo céu e a terra que foram criados lá em Isaías, ou seja, era Jerusalém, a Jerusalém
depois do cativeiro da Babilônia. Depois que os judeus retornaram da Babilônia, eles reconstruíram Jerusalém. E essa mesma Jerusalém, ela agora estava reservada para o fogo, para o dia do juízo. Dia do juízo, esse que foi o ano 70. No ano 70, esses céus e essa terra pegaram fogo. Então agora vocês entendem que céus e terra aqui não é o mundo cosmos. Era uma linguagem hebraica, e eu tive que buscar isso aqui no Antigo Testamento, porque Pedro, ele sendo judeu, ele estava enquadrado na mesma cultura. Olha só que interessante o versículo 5. Porque deliberadamente esquecem de que longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Será que o mundo daquele tempo, a qual o apóstolo Pedro ele faz menção aqui, seria o mundo, o planeta Terra propriamente dito? Obviamente não. Por quê? Porque se o mundo fosse o planeta Terra propriamente dito, nós não estaríamos aqui. Então, o mundo aqui que foi destruído, afogado em água, foi o mesmo mundo em que Noé viveu, Ou seja, a terra é a mesma, a terra continuou. Mas o mundo aqui que foi afogado e destruído foi a geração de Noé. Não foi o planeta Terra propriamente dito. E aqui o apóstolo Pedro fala que os céus e a terra que seriam destruídos pelo fogo não é o globo terrestre, e sim Jerusalém. Então a Jerusalém que foi reconstruída pelos judeus depois do cativeiro da Babilônia foi a mesma Jerusalém a qual o apóstolo Pedro está vivendo aqui. Entende? Então está aí, ó, desmistificado. Tá certo? Céus e terra aqui não é o planeta Terra. Tá certo? Não é o planeta Terra conforme a tradição religiosa pensa. Então, está aí, desmistificado. Vocês entendem agora que o quão importante é nós considerarmos a linguagem que os judeus eles usavam? Você vê que para que eu pudesse entender aquilo que Pedro relatou em sua epístola, quando ele diz que céus e terra seriam tomados pelo incêndio, seriam incendiados, se eu ler isso aqui, sem considerar esse contexto cultural, essa cultura dos judeus, eu vou imaginar aquilo que a tradição ensina. Eu vou imaginar que aquele céu e aquela terra é o planeta. É o planeta que um dia vai se acabar, será tomado pelas chamas no dia em que Jesus voltar. Porque esse é o pensamento que se estende por aí. É isso que está em evidência no meio da tradição religiosa. Só que nesse vídeo nós podemos entender que a linguagem de céus e terra ali, a qual Pedro menciona, é o que diz Isaías. Isaías profetizou que seriam criados novos céus e nova terra. E nós vimos ali que aquele céu e aquela terra era uma referência a Jerusalém. E nós mostramos aqui no vídeo que a condição de Jerusalém, nos dias em que o profeta Isaías ele profetizou isso, a condição de Jerusalém era o quê? A Jerusalém estava assolada. Ela foi assolada pelos babilônios. Só que 70 anos depois, quando a Babilônia ela é invadida e destruída pelos persas, o rei Ciro ele concede então a permissão para que os judeus voltem e reconstruam Jerusalém. Então ali, o novo céu e a nova terra estava sendo criado. Ou seja, era uma nova realidade para Jerusalém. Só que aqueles céus e aquela terra, aquela Jerusalém que foi reconstruída, ela agora seria destinada para o dia do juízo. Então é desse céu e dessa terra é que o apóstolo Pedro está fazendo menção. Certo?
Bom, o que eu tinha para falar era isso, né? Eu espero ter sido claro e coerente, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente feriado. Graça e paz, tá certo? Antes, volto a dizer, moramos em uma democracia. Assim sendo, se você concorda com o conteúdo do vídeo, deixa aí o like, deixa o joinha e compartilhe. Se você discorda, já sabe, né? Deixa o dislike. Simples assim. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau.